Muito bem, nós vamos meditar na Palavra de Deus esta manhã e nós temos vindo a falar nesta série As Canções do Povo de Deus, que dei o título geral Cantai ao Senhor, que é o que diz o Salmo, e este é o nosso mote. E nós estamos a descobrir que há na Bíblia muitos cânticos, nós não vamos falar deles todos, nem pouco mais ou menos, mas há muitos cânticos, alguns dos quais a letra está aqui registada nos textos bíblicos, outros não está, mas são cânticos que foram elevados a Deus em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, e circunstâncias muito variadas. E por isso nós já vimos o cântico de libertação e vitória de Moisés e Míriam e todo o povo de Israel depois de passarem o Mar Vermelho. Nós falámos do cântico de volta à presença de Deus na recuperação da Arca da Aliança, quando a Arca da Aliança foi devolvida pelos filisteus para a terra de Israel. Nós falámos do cântico de confiança em Deus, que era o cântico de Paulo e Silas. Este é um daqueles que não temos o texto do cântico, a letra, mas temos lá a atitude e compreendemos a atitude e as consequências, quando eles, depois de anunciarem o Evangelho naquela primeira cidade da Europa, a cidade de Filipos, na Macedónia, eles foram presos nessa sequência e depois eles, à meia-noite, estando presos, depois de levar umas chicotadas nas costas, com as costas com certeza dormentes, ensanguentadas, com alguma febre com certeza, os pés acorrentados a um seco, preso no chão, dentro de uma cela. Ainda assim era meia-noite, eles estavam os dois a orar a Deus e a cantar louvores a Deus, de forma que os outros presos todos escutavam, até que aconteceu aquilo que nós vimos na semana passada. Houve um sismo, e eu disse aqui que a oração pode provocar um terremoto na vida das pessoas. E foi isso que aconteceu, as portas abriram-se e foi um testemunho fantástico. O carcereiro acabou por se converter, ele e a sua família, e certamente outros que estavam aprisionados. E hoje vamos falar sobre o cântico de louvor e gratidão, que é o cântico de Maria, decorrente da anunciação do anjo. Este cântico chama-se Magnificat. E é um cântico em que Maria canta depois de ter recebido o anúncio do anjo, de que iria ser mãe do Messias, não é? E ela, mais tarde, já depois de ter concebido, vai visitar a sua prima Isabel, mãe de João Batista, e quando ela saúda a sua prima Isabel, o que aconteceu foi que a criança que estava no ventre de Isabel saltou de alegria. E ela sentiu isso e disse: abençoada és tu, porque quando tu me saudaste, até a criança saltou no meu ventre. Então Maria levantou um cântico ao Senhor, do qual nós temos a letra, graças a Deus. Uma letra que fala, invoca muitas passagens, várias passagens do Antigo Testamento, incluindo um outro cântico de uma outra mulher que um dia havemos de falar, que é o cântico de Ana, que está lá no primeiro livro de Samuel. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versículos 46 até 55, ou 56. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Estou em Lucas capítulo 1, versículo 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E diz então que Maria ficou
com Isabel quase 3 meses e então regressou à sua casa. Bom, e o contexto histórico é que Israel estava há muito tempo à espera do Messias. Era uma promessa desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento que um dia Deus suscitaria em Israel o Messias, o ungido de Deus, alguém que viria restaurar as coisas. E por isso consta que as mulheres em geral, as jovens mulheres em geral, em Israel, todas, alguma vez, que tinha pelo menos uma vez passado pela cabeça, se não viriam a ser elas, que dariam à luz esse tal Messias, esse tal Salvador. Todas as gerações, desde esse anúncio dos profetas até ao momento em que Jesus nasce, todas as gerações de mulheres jovens, com certeza que lhes passou pela cabeça essa possibilidade. E Maria, depois de ter o anúncio do anjo, depois de ter concebido, de estar grávida, de ir visitar a sua prima, então, e depois da circunstância de ter saudado a sua prima e aquela criança que estava no ventre da sua prima, que viria a ser João Batista, ter saltado de alegria, e depois de tudo isso, e certamente depois de algum tempo que mediou entre a anunciação do anjo e a visita a Isabel, com certeza durante esse tempo Maria meditou nisto muitas vezes. E deve ter perguntado, mas porquê eu? Porquê é que Deus se lembrou de mim? Porquê é que eu fui escolhida? Porquê é que Deus me escolheu a mim? Mas o que é que eu tenho de especial? Não tenho nada de especial. Eu sou uma simples mulher, uma jovem mulher, não tenho nada mais nem menos do que a maior parte das mulheres da minha idade, do meu tempo, da minha geração, aqui em Israel. Pois é, mas Deus usa pessoas simples. Amém? Deus usa pessoas simples. Costuma-se dizer que Deus não usa os capacitados, Deus capacita os que usa. Porque a glória é dele, o trabalho é dele. Amém? E diz que havia aqui neste cântico, que nós temos a letra e portanto podemos meditar sobre ele, algumas características interessantes sobre este cântico de louvor e gratidão, que nós chamamos cântico de louvor e gratidão, que é um cântico de gratidão, não é? Magnificat. Em primeiro lugar, ela engrandece o Senhor. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Irmãos, um cântico de louvor tem que agradecer o Senhor. Não pode engrandecer a mim. Não pode ser centrado em mim. Não pode ser centrado no adorador, naquilo que adora, mas deve ser centrado naquilo que é digno de receber adoração. Engrandece o Senhor. Ela começa por engrandecer o Senhor. É o primeiro tiro de partida, o primeiro pontapé do jogo. A minha alma engrandece ao Senhor. Antes de mais, Deus é digno de louvor. Deus é digno de ser engrandecido, glorificado. Nunca esqueça isso. A glória a que Deus tem direito e que Ele merece, que lhe é devida, não tem nada a ver com as circunstâncias que nós estamos a viver. Mesmo no meio da pandemia, nós podemos dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Diga lá comigo: a minha alma engrandece ao Senhor. É verdade que eu tenho que estar com esta porcaria na cara, é verdade que eu tenho uma série de problemas na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida social, mas ainda assim eu digo: a minha alma engrandece ao Senhor. Apesar disso, há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão hospitalizadas, está a haver problemas, mas ainda assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Então ela era uma verdadeira adoradora, porque ela sabia que o seu cântico de louvor e gratidão tinha que começar por engrandecer o Senhor. Mas, quando nós cantamos um cântico de louvor e gratidão a Deus, nós temos que o fazer com alegria. É suposto que o façamos com alegria, não é? Nós podemos ter as maiores dificuldades, angústias, estarmos com dificuldades, mas quando nós entramos na presença de Deus e começamos a glorificá-lo, então nós nos alegramos na sua presença, independentemente do resto. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, o cântico de louvor e adoração
Produz alegria naquele que adora. Se você está triste, louva a Deus. Engrandeça o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. E logo mais o Espírito Santo vai encher o seu coração, vai invadir o seu coração com uma alegria. O gozo da salvação. A alegria do Senhor. Porque quem conhece a Deus, sabe que Deus é confiável. Sabe que Deus é digno de confiança. Sabe que nós podemos contar com Ele. Quem conhece a Deus, sabe que Deus está lá sempre para nós. Mesmo que pareça que os céus estão de chumbo, que os céus estão fechados, mesmo que pareça que Deus não está a responder à nossa oração, mas Ele ouve a oração dos seus. Só não ouve se de facto nós não tivermos perdão no nosso coração. E nós aprendemos isto na oração do Pai Nosso. Mas quando nós andamos em perdão, quando nós não guardamos raízes de amargura, quando nós não guardamos sentimentos negativos contra as pessoas, quando nós não temos falta de perdão na nossa vida para com outros, então as nossas orações são ouvidas por Deus. Esta é uma promessa do Senhor. E portanto, a presença de Deus em nós não tem a ver com sentimentos. Nós vivemos uma cultura de sentimentos. Faz o que sentes, segue o teu coração. E outras tretas que a gente ouve aí nas coisas de autoajuda, na literatura de autoajuda e outras do género. Não, não. O cristão não anda por sentimentos. O cristão não anda por festinhas no ego. O cristão anda por convicções. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé, diz a Bíblia. E se nós queremos, então vamos viver e andar e falar em fé. E falar em fé abre as portas. Assim como o louvor abre as portas, o falar em fé, o viver a fé, o pensar em fé, abre portas no nosso coração. Amém? Então, quando adoramos a Deus, a alegria que é produzida no nosso coração, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? Antigamente havia um corinho, já há muitos anos, que se cantava, que hoje a gente olha para ele e parece que não tem mensagem nenhuma. Muito simples. Diz assim: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, meu bom Jesus, obrigado. Não, é ao contrário. Isto já não é o que era. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, meu bom Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, meu bom Salvador. Outra vez. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, meu bom Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, meu bom Salvador. Mas obrigado do quê? A gente está a cantar obrigado do quê? O que é que nós recebemos para dizer obrigado? A salvação. Muita coisa. Muitas bênçãos. Tu respiras. Glória a Deus por isso. Há muita gente que não consegue respirar. Há muita gente que tem que andar com uma botija de oxigênio atrás para conseguir respirar. E se nós respiramos, mas tenho aqui os adenoides, tenho o nariz torto, tenho não sei o quê. Dá glória a Deus. Se tu respiras, dá glória a Deus. Há pessoas que não conseguem andar. Está com uma dor numa perna. Mas olha, você não está com uma cadeira de rodas. Graças a Deus. Dê graças a Deus por isso. Diga obrigado, Senhor, porque eu ainda tenho as minhas pernas e posso andar. E posso mover. Aleluia. Aquele coxo, chamou-lhe coxo, era o paraplégico à porta do templo, na Porta Formosa, que Pedro e João encontraram. Falámos disto na sexta-feira. E curaram. Um homem que tinha nascido assim, já um homem de meia idade, e tinha nascido assim, nunca tinha andado, e os amigos tinham que o transportar e o depositar à porta do templo para ele pedir esmola, para sobreviver. E Pedro e João declararam em nome de Jesus cura sobre aquele homem. E diz a Bíblia que aquele homem se firmou nos seus artanhos, se pôs em pé sozinho, Pedro deu-lhe a mão, naturalmente, pôs-se em pé e entrou dentro do templo a pular e saltar. Ele não podia entrar dentro do templo porque ele era paraplégico, ele era deficiente, mas agora entrou e sentiu que tinha dignidade suficiente para entrar dentro do templo, a saltar e a glorificar a Deus. E provocou-lhe uma revolução.
nós temos sempre razões para agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Salvador. Então, o adorador, quando adora, há alegria no seu coração. É gerada alegria no seu coração. Mas o adorador é uma pessoa humilde. Diz ela, porque atentou na baixeza da sua serva. Quer dizer, na insignificância da sua serva. Eu, Maria, não era nada. Era uma Maria entre muitas outras. Quem era eu? Não era de uma família sacerdotal? Não era rica? Venha casar com um homem que trabalha com as suas mãos, é carpinteiro, não é um príncipe, não é ninguém especial, não pertence à família dos sacerdotes, nem sequer dos levitas, nem é escriba, nem nada. Quem sou eu? Ela olhou para a minha insignificância. Isto ajuda-nos a manter a nossa humildade como cristãos. Quando nós louvamos a Deus, nós permanecemos humildes. Essa coisa de louvar a Deus como quem tem o reino da barriga, isso não existe no reino de Deus. Isso é tudo carnal. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito. Isso é qualquer coisa que devia passar completamente para trás das nossas costas. Nós louvamos a Deus com humildade, sabendo que nada somos, a não ser pela sua graça. Amém. Sou o que sou, dizia o apóstolo, pela graça de Deus. Amém. É isso que deve estar presente em nós. Nós somos humildes e humildemente nós vimos à sua presença. Sabe que quando Jesus nasceu, é verdade que vieram os magos do Oriente, aqueles homens, e trouxeram aquelas coisas valiosas, aqueles presentes, mas também não se esqueçam que estavam lá os pastores, que estavam a tomar conta dos rebanhos, nas vigílias da noite. Pessoas pobres, pessoas que não tinham posses. Amém? Então quer dizer que a mensagem é para todos. E não nos vamos engrandecer na sua presença. Maria sabia que a bênção de Deus permanece, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A partir de agora, todas as gerações me vão dizer aquela Maria é bem-aventurada. Amém. Deus olhou para ela, é bem-aventurada. A bênção de Deus permanece. Há pessoas que acham que a bênção de Deus não permanece. Há pessoas que foram abençoadas ricamente, poderosamente, com manifestações do poder de Deus extraordinárias há 10, 20, 30 anos. E de repente surge uma situação qualquer e elas esquecem tudo aquilo que passou. Já não se lembram de nenhuma daquelas bênçãos que receberam. E agora tornam-se pessoas amargas. Acham que Deus não quer saber deles. Esquecem o amor de Deus manifestado, a misericórdia de Deus manifestada no passado. Olha, quem vive do passado é museu. E mesmo os museus, hoje em dia, já não têm essa filosofia. Já não vivem apenas do passado. Eles desenvolvem outras estratégias para serem presentes, mantendo a memória do passado, manterem-se presentes e o interesse presente. Mas as pessoas que vivem no passado são pessoas que ficaram paradas no museu. O passado não é um sítio para viver, é um sítio para recordar. É um sítio para recordar, especialmente as coisas boas. Não é um sítio para ficar. Amém? Não é um sítio para residir. É um sítio apenas para lembrar. Amém? A bênção de Deus permanece. A bênção que você vai receber hoje aqui, que está a receber hoje aqui, está a ser abençoado, ela vai permanecer. E se calhar é natural que a meio da semana vocês deparam-se com um problema qualquer e ficam já desorientados da vida. Mas lembrem-se, a bênção de Deus está sobre vós. Vocês têm que levantar os olhos para cima e dizer: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, mesmo nesta contrariedade. Amém?
Tudo isto diz o Cântico de Maria, e mais. Ela não se cansa de reconhecer o poder e a santidade de Deus. Diz ela, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E diz mais à frente, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Ela não se cansa de reconhecer tanto o poder como a santidade de Deus. E é isso que é esse equilíbrio que nós precisamos de manter. Deus é poderoso, mas Deus é santo. E se nós damos apenas ênfase ao poder de Deus e esquecemos o resto, estamos a ficar coxos. Assim como se nós damos ênfase apenas à santidade de Deus e não ao poder, também estamos coxos. O poder e a santidade de Deus são as duas pernas do crente, do homem de fé e da mulher de fé. Nós precisamos de compreender e reconhecer o poder de Deus, mas também a sua santidade. Amém? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pelo seu poder Ele interveio na nossa vida. Pelo seu poder Ele interveio na vida de tanta gente que nós temos testemunho nas Escrituras. Mas também a sua santidade foi manifesta tantas vezes através da lei que deu a Israel, através da mensagem dos profetas, através de Jesus Cristo, do exemplo de Jesus Cristo, através da doutrina dos apóstolos. Ele sempre manifestou o seu poder por um lado e a sua santidade por outro. E nós precisamos de reconhecer as duas coisas. A nossa tendência por vezes, e nestes tempos estamos a viver, ou de algumas pessoas, é olhar para Deus como um instrumento, como uma ferramenta. Bom, eu preciso de alguma coisa que eu vou pedir a Deus. Como quem vai ao supermercado comprar um produto que precisa, que tem falta na despensa. Ora, Deus não é para isso que serve. Deus é um companheiro do nosso caminho. Deus acompanha-nos, nós somos companheiros de Deus. É isso que Ele espera de nós. Nós façamos a jornada com Ele. Não é que só vamos ter com Ele para lhe pedir alguma coisa que a gente precisa e depois vir a costa e dizer tão boa viagem, Deus. E nós vamos noutra direção. Não, Ele é nosso companheiro de jornada. E sendo nosso companheiro de jornada, Ele está sempre ali ao nosso lado. Não precisamos de ir a bater à porta deste, para ir à porta daquele, do outro, para pedir, para fazer, para não sei o quê, para promessa, para fazer. Não, Ele está ali ao nosso lado. Se estamos com Ele, se caminhamos com Ele, glória ao nome do Senhor. Maria exalta a permanente misericórdia de Deus sobre os seus filhos, sobre os filhos de Deus. Ela diz, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Essa misericórdia permanece, é de geração em geração. E nós temos que entender que a misericórdia de Deus está sobre nós, está sobre os nossos filhos, está sobre os nossos netos e estará sobre as gerações subsequentes. A misericórdia de Deus é de geração em geração. Ela é permanente. Amém? Sobre aqueles que o temem. Glória a Deus. Sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o seguem. E tenho dito isto muitas vezes, e vou dizer mais uma vez, temer o Senhor não é ter medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dEle. Isso é produto de uma mente distorcida. Deus não é nosso inimigo. Pelo contrário, Deus ama-nos profundamente, entranhadamente, a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Não. Temer a Deus é ter respeito, é ter consideração por Deus, é respeitá-lo, é ter reverência perante Ele. Mas Maria continua, proclama o Senhor como Deus de justiça e provisão. Diz ela, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amém? Este Deus que nós louvamos é um Deus de justiça e de provisão. Amém? Outras duas coisas que nós nunca deveríamos esquecer. Se você está a ser injusto com alguém, não pense que Deus está nisso. Não pense que Deus concorda com isso. Se você provocou injustiça sobre terceiros, sobre outra pessoa, não pense que Deus está nisso. Não pense que Deus se agrada disso. Deus é um Deus de justiça. Amém? Deus é um Deus de justiça. Por isso diz, depois dos tronos poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ou seja, Deus tem o seu olhar sobre aqueles que precisam. Todas as pessoas precisam de Deus. Não há ninguém que não precise. A pessoa mais rica deste mundo precisa de Deus.
O Bill Gates precisa de Deus. Qualquer rico deste mundo precisa de Deus. Amém? Os sheiks das Arábias precisam de Deus. Talvez um dia eles vão entender isso quando o petróleo acabar. Talvez eles vão perceber que precisam de Deus. Agora, enquanto o petróleo jorra e há assim uns petrodólares a jorrar, eles vão fazendo as suas loucuras, as suas coleções de carros caríssimos, de aviões, de casas, sei lá, cravejadas de diamantes, sei lá o que é que eles fazem. Mas um dia, quando a torneira se fechar, se calhar eles vão perceber que precisavam de Deus, afinal. Todos precisamos de Deus. Agora, o que Deus não tolera é a injustiça. Injustiça. Especialmente a injustiça quando é exercida sobre aqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis, que não se podem defender. Aí Deus cobra. Deus cobra. E Deus é também o Deus da provisão. Por isso é que Ele encheu de bens os famintos. Porque Deus é um Deus de provisão. Não pense que Deus tem prazer em você ter dificuldades. Mas se calhar essa dificuldade que vem à sua vida é talvez uma oportunidade para você pôr a sua fé em ação. Amém? Pôr a sua fé em ação. Dizer, Deus, eu estou com este problema. Eu estou com esta dificuldade. Eu preciso da tua provisão, Senhor. Amém. Agora, eu vou fazer uma pergunta, mas não quero que vocês me respondam. Eu faço isso. Todos os dias. Eu oro a Deus. Agradeço muitas coisas. E entre elas, eu agradeço a sua provisão. Será que todos nós fazemos isso? Todos os dias agradecemos a Deus a provisão, o pão de cada dia. Porquê é que você pensa que a oração do Pai Nosso é a oração do Pai Nosso? E que diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porquê de cada dia? Porque não dá logo para a semana. Como se fazia antigamente no Alentejo, aqueles casqueiros, era logo para uma semana inteira ou mais. Não, porquê que a oração diz pão nosso de cada dia? Porque nós precisamos ter a noção, o sentido da dependência de Deus constante. Todos os dias nós precisamos dele na nossa vida. Nós caminhamos com Ele, então Ele está connosco todos os dias. E, portanto, nós devemos agradecer a Deus a saúde, a família, enfim, todas as coisas que vocês sabem, as bênçãos, e especialmente também a provisão de cada dia. Porque Ele enche de bens os famintos. O Senhor é um Deus de justiça e provisão. Amém? Amém. E ela ainda diz mais uma coisa. Ela diz que Deus responde à oração dos seus filhos e cumpre as suas promessas. Isto é bom saber. É? Diz, auxiliou a Israel, diz Maria, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. É? Deus auxiliou Israel, seu servo, recordou-se da sua misericórdia, tal como falou com os nossos antepassados, Abraão e a sua posteridade. Portanto, Deus responde à oração dos seus filhos e cumpre as suas promessas. Certamente que em Israel já havia muita gente que começava a duvidar da promessa do tal Messias que viria. Já tinham passado para aí 7 séculos. Para aí uns 7 séculos. Isaías terá vivido 700 anos antes de Cristo. 7 séculos são muitas gerações. Muitas gerações. O povo de Deus no Egito, o povo hebreu no Egito, já não tinha muita noção de quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E passaram só 400 anos no Egito. Agora 700 anos é muito tempo. E aquela promessa foi-se perdendo na poeira do tempo, na bruma do tempo. Foi-se perdendo, foi-se perdendo, foi-se perdendo. Mas havia alguém que sempre manteve esta promessa viva no seu coração. Tanto que Maria, quando recebeu a visitação do anjo, que lhe disse que ela seria agraciada pelo Senhor, iria dar à luz o Salvador, o Messias de Israel, prometido pelos profetas, ela conhecia a promessa. Nem todos a esqueceram. Ouça, as promessas de Deus, elas cumprem-se.
Se é promessa de Deus, ela vai se cumprir. Portanto, não importa se passou 1 ano, se passou 10 anos, se passou mais, se passou menos, ela vai se cumprir. Sabe uma coisa? Deus não diz quando é que cumpre as suas promessas. Se você for às promessas de Deus na Bíblia, não diz lá que é no ano tal, e no mês tal, e no dia tal. E é tantas horas. E esse é o problema. É que nós gostamos de saber as coisas com antecedência. Mas temos pena, mas não dá. Com Deus não funciona assim. Deus promete. E nós temos que pôr em prática o quê? A nossa fé na promessa de Deus. Deus prometeu, nós cremos. Se Deus fala, nós ouvimos. Se Deus promete, nós cremos na sua palavra, acreditamos na sua promessa, pomos fé na sua promessa, e aquilo para nós é palavra viva. Amém. Se Ele disse, é porque vai se cumprir. Não sabemos quando. Por isso é que há muita gente aí a inventar o fim do mundo, e mais não sei o quê, e já inventaram 500 mil vezes, e nunca mais o mundo acaba, e nunca mais eles acertam. Porque gostam de marcar uma data. Mas Deus não funciona assim. Deus não funciona assim. Nas coisas espirituais, nós temos o segredo, a chave para abrir a porta do mundo espiritual, chama-se fé. Amém? E a fé Deus distribui a qualquer pessoa. É uma dádiva, é um dom de Deus, é uma dádiva. Deus dá. Deus não discrimina. Deus dá. E eu agarro. É como se nós tivéssemos aqui uma mesa e Deus pusesse aqui uma chave para cada um de vocês, com o vosso nome. E a ideia era, no fim do culto, cada um vir buscar a sua chave com o seu nome. E alguns vinham, e outros não vinham, esqueciam-se, ou achavam que era tanga, iam-se embora e não vinham buscar a chave. Quem veio buscar a chave, chega lá ao sítio, abre, e está lá a resposta, está lá a concretização da promessa. Quem não veio, nunca mais vai ver a promessa cumprida, pois claro. Porquê? Porque não usou a chave, não usou a fé. Amém? A fé é isso. É a chave para nós abrirmos as portas da concretização, da materialização da bênção de Deus. E por isso ela reconheceu que Deus tinha auxiliado a Israel e recordou-se da sua misericórdia, assim como tinha falado, tal e qual, com os seus antepassados. Deus fez promessas a Abraão. Ouça, nem sempre as pessoas a quem Deus fez promessas acreditaram nas promessas. Deus tinha prometido que suscitaria, Abraão suscitaria um filho biológico. Porque Sara não podia ter filhos, mas Deus disse, não, mas você vais ter um filho. E pronto, e Abraão andou às voltas e depois foi arranjar o filho de uma escrava e não sei o quê, mas não foi nada disso que Deus disse, ser um filho de Sara. E quando o anjo apareceu a Sara e disse, olha, aliás, a Abraão, mas Sara estava a ouvir, vais ter um filho, Sara riu-se. Sara riu-se. Ela não acreditou. Ela já não podia ter filhos. Mas Deus tinha determinado. E a promessa que Ele tinha feito a Abraão, Ele cumpriu. Portanto, pode haver muita gente a duvidar das promessas de Deus. Mas se tu creres, e Abraão creu, e verás a glória de Deus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, este cântico de louvor e gratidão a Deus não tem a ver apenas com as bênçãos individuais que nós recebemos. Repare que Maria não está a falar de uma bênção individual só, está a falar de uma bênção que foi para todo o Israel. O Messias, que havia acabado de chegar, foi para ela, é verdade, todas as gerações me recordarão como bem-aventurada. A mim, foi para mim também, mas também ela fala a Israel, auxiliou a Israel, seu servo, acordando-se da sua misericórdia. Então estas bênçãos não são apenas individuais, mas bênçãos para todos. E nós precisamos de valorizar a dimensão coletiva da fé. Nós estamos muito centrados na visão ou na dimensão individual da fé. Se eu tiver fé, eu recebo. Mas esquecemos que, como corpo de Cristo, como igreja,
há bênçãos coletivas e que Deus muitas vezes move-se não apenas no individual, mas no coletivo. Amém? Deus abençoa, às vezes, uma família inteira por causa de uma pessoa. A Bíblia diz que se uma mulher for crente, o marido, mesmo não sendo crente, será abençoado através dela. Portanto, essa bênção que se estende ao coletivo é importante. E é por isso que o Pai não é meu, é nosso. É por isso que o pão não é meu, é nosso. E é por isso que o perdão não é meu, é nosso. Amém? Pai nosso, que estás no céu. O pão nosso, cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos ofenderam. O Pai é nosso. O pão é nosso. O perdão é nosso. Então, quando cantamos a Deus, um cântico de louvor e gratidão, possamos ter dentro de nós este princípio de Maria, do Magnificat, este cântico glorioso, que ela espontaneamente tinha no seu coração. E com certeza foi a expressão, este cântico saltou naquele momento, naquela circunstância, na casa de Isabel, foi com certeza a expressão daquilo que estava no seu coração, desde a anunciação do anjo. Ela guardava todas estas coisas no seu coração, desde que o anjo tinha anunciado a bênção. Tu vais conceber e dar à luz o Messias de Israel. E por causa do seu nome, Jesus será o Salvador. E ela, com certeza, desde esse momento até este momento agora, que ela no seu coração falava com Deus, que ela no seu coração glorificava a Deus, que ela pensava na sua mente, mas porquê? Mas como é que Deus foi lembrar de mim? Logo eu, uma pessoa discreta, que ninguém fala de mim, não sou famílias importantes, não sou príncipe, filha dos príncipes, sou uma simples mulher, enfim, como é que Deus foi lembrar de mim? Mas graças a Deus, porque Deus olhou para a minha simplicidade e quis abençoar. Ela com certeza foi meditando em tudo isto até aquele momento. E naquele momento, aquele cântico saiu, inspirado pelo Espírito Santo, certamente. E ele serve para a nossa inspiração ainda hoje. Como um cântico, como um modelo, um cântico de louvor e gratidão a Deus. Então, irmãos, quando nós aqui estamos a cantar cânticos de louvor a Deus, de gratidão a Deus, que nós o possamos fazer com esta atitude de coração. Não cantando só por cantar. Não é o mais importante, não é a música, não é as vozes, não é o instrumental, não é nada disso. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a nossa atitude como adoradores. E a Bíblia diz que Deus busca adoradores desde os céus, que o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração do Espírito, nosso espírito espiritual, e essa adoração genuína, de verdade, possa estar no nosso coração permanentemente. Amém? Senhor, obrigado por este dia que Tu fizeste, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos com que Tu nos cobres a cada dia, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Esta manhã nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque este cântico de louvor e gratidão, Senhor, de Maria, pode servir de exemplo e de inspiração para os cânticos que nós Te cantamos, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos elevar, nós queremos engrandecer-Te esta manhã. Nós Te agradecemos como Maria Te agradeceu. Nós Te agradecemos as bênçãos que temos recebido, não apenas nós individualmente, mas nós coletivamente, as nossas famílias, a Tua Igreja, Senhor, em geral, Senhor. Em nome de Jesus, oramos para que possas continuar a estender a Tua mão sobre a nossa vida, Senhor, e que possas nos ajudar a passar por esta dificuldade, nesta pandemia também, Senhor, e todas as suas consequências, Senhor, debaixo da Tua proteção, da Tua graça, Senhor, e possamos rapidamente ultrapassar esta dificuldade e podermos olhar para trás e dizer: o Senhor foi conosco, o Senhor foi fiel, o Senhor nos abandonou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos chegar em pé.